O sistema circulatório consiste em 3 componentes interrelacionados: sangue, coração e vasos sanguíneos. O sangue transporta várias substâncias, ajuda a regular diversos processos vitais e fornece proteção contra a doença. O sangue é um tecido conjuntivo líquido que consiste em células circundadas por matriz extracelular líquida. A matriz extracelular é chamada de plasma sanguíneo e suspende várias células e fragmentos celulares. O líquido intersticial é o líquido que banha as células do corpo, sendo constantemente renovado pelo sangue. Funções do sangue. O sangue apresenta 3 funções gerais: transporte, regulação e proteção. O sangue transporta oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes, escórias metabólicas e hormônios. O sangue ajuda a regular o pH, a temperatura corporal e o conteúdo de água das células. O sangue confere proteção por meio de coagulação e de combate a toxinas e micróbios pela ação de determinados leucócitos fagocíticos ou proteínas plasmáticas especializadas. Características físicas do sangue. O sangue é o mais denso e mais viscoso que a água, além de ligeiramente pegajoso. A temperatura do sangue é de 38 graus C, cerca de 1 grau C, mais elevada que a temperatura corporal, oral ou retal, e apresenta pH levemente alcalino, variando de 7,35 a 7,45. A cor do sangue varia com o conteúdo de oxigênio. Quando saturado com oxigênio, o sangue é vermelho vivo. Quando insaturado de oxigênio, é vermelho escuro. Componente do sangue. O sangue total possui os seguintes componentes: 55% plasma sanguíneo, matriz extracelular aquosa, que contém substâncias dissolvidas, e 45% elementos figurados, que consiste nas células e nos fragmentos celulares. O plasma sanguíneo é composto por 91,5% de água e 8,5% por solutos. Os principais solutos são proteínas, nutrientes, vitaminas, hormônios, gases respiratórios, eletrólitos e escórias metabólicas. Hemácias, leucócitos e plaquetas são os elementos figurados do sangue. Hematócrito é o percentual do volume de sangue total ocupado pelas hemácias. Formação das células sanguíneas. O processo pelo qual os elementos figurados do sangue se desenvolvem é chamado de hemopoese, eritropoese ou hematopoese. As células troncos mieloides formam hemácias, plaquetas, granulócitos e monócitos. As células troncos linfóides dão origem aos linfócitos. A produção de células sanguíneas chamadas de hemopoese ocorre principalmente na medula óssea vermelha, depois do nascimento. Hemácias são discos bicôncavos sem núcleo e contêm hemoglobina. A função da hemoglobina nas hemácias é transportar oxigênio e parte do dióxido de carbono. Leucócitos são células nucleadas. Os 2 principais tipos são os granulócitos, que são os neutrófilos, os eosinófilos e basófilos, e os agranulócitos, que são os linfócitos e monócitos. A função geral dos leucócitos é combater a inflamação e infecção. Os neutrófilos e os macrófagos fazem isso por meio de fagocitose. Com exceção dos linfócitos, que podem viver anos, os leucócitos geralmente vivem apenas algumas horas ou alguns dias. O sangue normalmente contém 5.000 a 10.000 leucócitos. Plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares em forma de disco derivado dos megacariócitos. O sangue normalmente contém 150.000 a 400.000 plaquetas. As plaquetas ajudam a interromper a perda de sangue de vasos sanguíneos danificados por meio da formação de um tampão plaquetário. Coração. O coração é relativamente pequeno, aproximadamente do tamanho de sua mão fechada. Tem aproximadamente 12 cm de comprimento, 9 cm de largura em seu ponto mais amplo e 6 cm de espessura. Pesa em média 250 gramas nas mulheres adultas e 300 gramas nos homens adultos. O coração repousa sobre o diafragma. O pericárdio é a membrana que envolve e protege o coração. É constituída por uma camada fibrosa externa e um pericárdio seroso interno, que é composto por uma lâmina parietal e uma lâmina visceral. Entre as camadas parietal e visceral do pericárdio seroso está a cavidade do pericárdio, um espaço potencial preenchido por alguns mililitros de líquido lubrificante, que reduz o atrito pericárdico entre as 2 membranas. 3 camadas formam a parede do coração: o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O epicárdio consiste em mesotélio e tecido conjuntivo. O miocárdio
é formado pelo tecido muscular cardíaco e o endocárdio consiste em endotélio e tecido conjuntivo. As câmaras do coração incluem duas câmaras superiores, os átrios direito e esquerdo e duas câmaras inferiores, o ventrículo direito e esquerdo. O átrio direito recebe sangue da veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. É separado internamente do átrio esquerdo pelo septo interatrial, que contém a fossa oval. O sangue sai do átrio direito através da válvula atrioventricular direita. O ventrículo direito recebe sangue do átrio direito, separado internamente do ventrículo esquerdo pelo septo interventricular, bombeia o sangue através da válvula do tronco pulmonar para o tronco pulmonar. O sangue oxigenado entra no átrio esquerdo pelas veias pulmonares e sai pela válvula atrioventricular esquerda. O ventrículo esquerdo bombeia o sangue oxigenado através da válvula da aorta até a aorta. A espessura do miocárdio das 4 câmaras varia de acordo com a função da câmara. O ventrículo esquerdo, com a maior carga de trabalho, tem a parede mais espessa. O esqueleto fibroso do coração é formado por tecido conjuntivo denso, que circunda e suporta as válvulas cardíacas. Válvulas cardíacas e circulação do sangue. As válvulas cardíacas evitam o refluxo do sangue de volta para o coração. No lado esquerdo do coração é a bomba para a circulação sistêmica, a circulação do sangue ao longo do corpo, exceto para os alvéolos dos pulmões. No lado direito do coração é a bomba para a circulação pulmonar, o fluxo do sangue através dos pulmões. A ventriculação coronariana fornece o fluxo sanguíneo para o miocárdio. Suas principais artérias são as artérias coronárias direita e esquerda. Suas principais veias são as veias cardíacas e o seio coronário. Ciclo cardíaco. Um ciclo cardíaco consiste em uma sístole e uma diástole de ambos os átrios, mais uma sístole e uma diástole de ambos os ventrículos. Com uma frequência cardíaca média de 75 bpm, um ciclo cardíaco completo requer 0,8 segundos. As fases do ciclo cardíaco são a sístole atrial, a sístole ventricular e o período de relaxamento. B1, a primeira bulha cardíaca, é causada pela turbulência do sangue associada ao fechamento das válvulas atrioventriculares. B2, a segunda bulha cardíaca, é causada pela turbulência no sangue associada ao fechamento das válvulas semilunares. Vasos sanguíneos. Os 5 tipos principais de vasos sanguíneos são as artérias, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias. As artérias transportam o sangue do coração para os outros órgãos. As arteríolas são pequenas artérias que levam sangue para os capilares. Os capilares são vasos sanguíneos microscópicos por meio dos quais se trocam materiais entre as células do sangue e os tecidos. As vênulas são pequenos vasos que continuam a partir dos capilares e se fundem para formar as veias. As veias são vasos sanguíneos que conduzem o sangue do tecido de volta para o coração. Troca capilar. As substâncias entram e saem dos capilares por difusão, transitose ou fluxo de massa. O movimento de água e solutos, exceto as proteínas, através das paredes capilares depende da pressão hidrostática e osmótica. Edema é um aumento anormal do líquido intersticial. A pressão arterial sistólica é a pressão arterial durante a contração ventricular. A pressão arterial diastólica é a pressão arterial durante o relaxamento do ventrículo. A pressão arterial normal é inferior a 120/80. A pressão diferencial é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica. Normalmente é de 40. Verificação da circulação. O pulso é a expansão e a retração alternadas de uma parede arterial a cada contração cardíaca. Pode ser sentido em qualquer artéria que se situe próximo da superfície ou sobre um tecido rígido. A frequência de pulso normal em repouso é de 70 a 80 batimentos por minuto. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue na parede de uma artéria, quando o ventrículo esquerdo passa pela sístole e então pela diástole. É medida com o uso de um esfigmomanômetro. Vias circulatórias. As duas principais vias circulatórias são as circulações sistêmica e pulmonar. Entre as subdivisões da circulação sistêmica estão a circulação coronariana e a circulação porta-hepática. Circulação porta-hepática. A circulação porta-hepática conduz o sangue venoso do sistema digestório e do baço para a veia porta do fígado, antes de retorná-lo ao coração. Ela possibilita que o fígado utilize nutrientes e remova substâncias tóxicas prejudiciais ao sangue.
Circulação pulmonar. A circulação pulmonar leva o sangue desoxigenado do ventrículo direito aos alvéolos nos pulmões e retorna o sangue oxigenado dos alvéolos para o átrio esquerdo. Circulação fetal. A circulação fetal só existe no feto. Ela envolve a troca de materiais entre o feto e a mãe por meio da placenta. O feto deriva oxigênio e nutrientes e elimina gás carbônico e escórias metabólicas no sangue materno. No momento do nascimento, quando as funções pulmonares, digestórias e hepáticas começarem a funcionar, as estruturas especiais da circulação fetal já não serão mais necessárias.